Um brilho assustador cortou o céu noturno, lançando sombras inquietantes sobre o lago em Key de la Flórida. Na madrugada de 4 de fevereiro de 1978, 6 pescadores presenciaram algo de outro mundo. De repente, um disco metálico de 15 metros, descendo do céu, revelou uma figura humanoide serena. A criatura flutuou, sorriu enigmaticamente e desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu, deixando todos em choque e sem respostas. Este é o relato do encontro em Key de la Flórida, um caso UFO na Argentina. Na pacata comunidade de Key de la Flórida, situada às margens de um lago tranquilo, a vida seguia um ritmo calmo e previsível. Era comum que os pescadores se reunissem à noite para compartilhar histórias e buscar o sustento nas águas calmas. Após um jantar farto que se estendeu até a meia-noite, um grupo de moradores locais começou a se preparar para mais uma noite de pesca. Varas, redes, lanternas e iscas foram cuidadosamente organizados, enquanto as risadas e conversas preenchiam o ar fresco da madrugada. Entre os pescadores estavam os irmãos Souza, conhecidos pela rivalidade amigável em todas as atividades que realizavam. Regina e Jacinto, amigos de longa data, relembravam aventuras passadas e trocavam histórias sobre pescarias bem-sucedidas. Manuel, o mais introspectivo do grupo, parecia perdido em seus próprios pensamentos, apreciando a serenidade da noite. Conforme os barcos deslizavam pela água sob o céu estrelado, o reflexo das estrelas nas águas criava um cenário mágico, digno de uma pintura. A primeira metade da noite transcorreu tranquilamente. O grupo, animado, disputava para ver quem seria o primeiro a fisgar o maior peixe. O som da água sendo cortada pelas redes e o murmúrio de vozes alegres era o único sinal de vida naquela paisagem calma. No entanto, com o passar das horas, o cansaço começou a se instalar. Por volta das 2 da manhã, Genaro, Regina e Jacinto decidiram voltar às cabanas próximas para descansar. Pedro e Manuel, mais determinados, decidiram continuar a pescaria, aproveitando o silêncio e a solidão que a madrugada proporcionava. Enquanto Regina tentava adormecer, foi despertada por um som peculiar. Curiosa, ela foi até a janela e viu uma luz cruzando rapidamente o céu. A princípio, pensou se tratar de uma estrela cadente, algo comum em noites tão claras. Contudo, algo na intensidade e na velocidade da luz a deixou inquieta. Aquele não parecia ser um fenômeno natural. Regina ficou atenta, mas decidiu não alarmar os outros. Cerca de meia hora depois, sua curiosidade virou preocupação quando uma luz branca intensa iluminou o morro próximo ao lago, clareando a área como se fosse dia. Assustada, Regina acordou Genaro e Ramon para compartilhar o que havia visto. Os dois, inicialmente céticos, concordaram em observar o fenômeno. No lago, Pedro e Manuel também começaram a perceber algo incomum. Uma luz brilhante os envolveu. E quando olharam para o céu, um objeto desceu lentamente, como se fosse uma cena de filme de ficção científica. O objeto tinha a forma de um prato invertido e emitia uma luz branca intensa na parte inferior, enquanto luzes vermelhas e verdes piscavam ritmicamente na parte superior. Estupefatos, os dois pescadores não conseguiam desviar os olhos daquilo. Quando uma escada começou a descer do OVNI, o pavor tomou conta de Pedro e Manuel. Da abertura no disco, surgiu uma figura humanoide, alta e magra, com cerca de 2 metros de altura. Vestia um macacão prateado que brilhava suavemente à luz do OVNI e usava um capacete transparente que revelava um rosto de traços finos e cabelos loiros. Apesar do medo inicial, os pescadores perceberam que a expressão do ser era serena, quase amigável. Ele flutuava levemente sobre o solo, como se a gravidade não o afetasse da mesma maneira.
A figura parou a uma distância segura e fez um gesto com as mãos, que parecia ser um cumprimento. Pedro, tomado por uma estranha sensação de calma, respondeu com um leve aceno. Manuel, mais cauteloso, permaneceu imóvel, observando cada movimento do visitante. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido contínuo da nave, que parecia pulsar com energia. Após alguns minutos de interação silenciosa, a figura retornou à nave e a escada foi recolhida. O OVNI, então, acelerou verticalmente em uma velocidade impossível, desaparecendo entre as estrelas. Ainda em choque, Pedro e Manuel voltaram às cabanas para relatar o que havia acontecido. Regina, Genaro e Ramon ouviram atentamente. E embora as descrições parecessem inacreditáveis, a seriedade dos pescadores e a consistência nos detalhes os convenceram de que algo extraordinário havia ocorrido. Decidiram informar as autoridades e o caso chegou ao investigador ufológico Fábio Zerpa, renomado por sua experiência em fenômenos extraterrestres. Zerpa chegou ao local, acompanhado de uma equipe equipada com instrumentos modernos, incluindo detectores de variações eletromagnéticas e câmeras de alta sensibilidade. No local indicado pelos pescadores, foram encontradas marcas circulares no solo, como se algo pesado tivesse pousado ali. O terreno apresentava pequenas alterações magnéticas e os relatos consistentes dos pescadores reforçaram a autenticidade do evento. Além disso, outros moradores da região relataram ter visto a luz intensa e o objeto metálico no céu, corroborando as histórias. A investigação chamou a atenção da mídia local e internacional e o caso logo se tornou notícia. O governo dos Estados Unidos, atento a relatos de atividade extraterrestre durante aquela década, também foi informado. Apesar do interesse inicial, o mistério permaneceu sem solução definitiva e o caso eventualmente caiu no esquecimento, transformando-se em uma lenda contada pelos moradores de Key de la Florida. Décadas mais tarde, em 2025, o interesse pelo caso foi renovado com o avanço da tecnologia e o aumento das investigações sobre fenômenos ufológicos. Documentários foram produzidos, trazendo entrevistas com os pescadores, agora idosos, e revelando novas evidências. Entre os achados, um vídeo da época foi redescoberto mostrando o OVNI e a figura humanoide. A nave, vista de perto, exibia um símbolo brilhante e indecifrável em sua lateral, o que gerou novos debates sobre a origem e o propósito do objeto. Pesquisadores modernos analisaram as marcas no solo e as variações magnéticas com equipamentos avançados, concluindo que as características não correspondiam a nenhuma tecnologia terrestre conhecida na época. Teorias surgiram, variando desde explicações científicas sobre fenômenos naturais até hipóteses de visitas extraterrestres. O símbolo na nave permaneceu um enigma, alimentando a curiosidade de cientistas e entusiastas. Para os pescadores, o encontro foi um evento transformador. Pedro e Manuel, os principais testemunhos do fenômeno, frequentemente refletiam sobre o que haviam visto, sentindo-se honrados por terem vivido algo tão extraordinário. Regina, Genaro e Ramon também carregaram a experiência como uma lembrança marcante, uma história que moldou suas vidas e deixou uma marca permanente na comunidade. O caso de Key de la Florida continua sendo um dos mais intrigantes relatos de encontros com OVNIs na América do Sul, inspirando debates sobre a possibilidade de vida extraterrestre e os limites do conhecimento humano. Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, a história serve como um lembrete de que o universo ainda guarda mistérios profundos e inexplorados.